Então, vamos dar continuidade, tá? Vamos falar de mais algumas funções que são importantes. Nós já falamos da função linear. Pronto. Então, falamos sobre a função linear, né? Que são as funções que podem ser representadas dessa forma aqui, ax mais b. Falamos também da função quadrática, tá? O tom do segundo grau. Quadrática, ou então, como também é conhecida como do segundo grau. Que são as funções que podem ser representadas dessa forma aqui, ax ao quadrado mais bx mais c. E agora nós vamos falar sobre mais duas funções, tá? Que é a função exponencial e a função logaritmo. Certo? Então, primeira semelhança aqui que eu vou falar para vocês é o seguinte. A primeira coisa que vocês têm que perceber, que sempre existem esses valores aqui, né, que são chamados parâmetros. São eles que dizem que tipo de função linear você está lidando, que tipo de função quadrática você está lidando. Mas, de modo geral, todas essas funções lineares têm as mesmas propriedades e as funções quadráticas também têm as mesmas propriedades, tá bom? As funções exponenciais são funções do tipo assim, a elevado a x, tá bom? A elevado a x, e essa coisa estranha é utilizada em administração? Sim, um exemplo disso, matemática financeira, né? Então, por exemplo, lá em matemática financeira, vocês aprenderam a fórmula dos juros compostos, né? Então, por exemplo, você colocou R$1.000 hoje na poupança, certo? Quanto tempo vai demorar para você ser milionário? É uma pergunta que algumas vidas, né? Tá certo? Mas é um tipo de pergunta que você pode se fazer, tá certo? Então, ó, sei lá, você utilizando a fórmula dos juros compostos, né? Então, lembra, qual é a fórmula dos juros compostos? É assim, ó. O valor futuro do seu investimento é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais i elevado a n, certo? Onde, vamos lá, como eu falei, o VF é o valor futuro do seu investimento, é quanto você espera ter daqui a alguns anos, tá? Alguns meses, alguns dias, sei lá. Chama de montante, né? Também pode ser chamado de montante. E por isso que às vezes também é colocado como M, né? O VP, que é o seu valor inicial, que é o valor que você investe, tá certo? E aí também é chamado de capital, não é isso? E aí o I é a taxa de juros, e o N é o tempo, tá? Que você coloca o seu dinheiro, né? Então essa aqui é a fórmula dos juros compostos. Então, vamos fazer um exemplo dentro do exemplo, tá? Fazer uma coisa mais particular. Então, vamos fazer aqui. Então, suponha que você investiu, vamos estar R$100.000, né? Porque senão nunca vai chegar em 1 milhão, né? Se colocar R$1.000 não vai chegar.
Então, tempo de vida, né? Então, você investiu 100 mil reais em um fundo de renda fixa que rende 1% ao mês, tá certo? A pergunta é, em quanto tempo você poderá resgatar 1 milhão de reais? Eu quero um valor exato. 10 anos não sei se chega não. Chega não, é um pouquinho mais. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Antes de resolver realmente essa questão, vamos entender por que eu estou utilizando essa questão como um exemplo de função exponencial dentro de administração, né? Então, VF é o seu valor futuro. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de f de x, certo? O valor que você resgatará, tá? Após x meses, certo? Então, vamos tentar associar o valor que você vai resgatar com o tempo que o dinheiro ficou preso no investimento, beleza? Então, é de se esperar que quanto mais meses você deixa o seu dinheiro parado no investimento, maior vai ser o valor do seu resgate, né? Só que qual é a relação? Qual é a função realmente que associa esse f de x com esse x, né? Não vai. Não tá aí. Então vai ter que utilizar esse espaço mesmo, tá? Então, vamos só decorar aqui, né? Você tem 100 mil reais em um fundo de investimento, rende 1% ao mês. Então, vamos colocar esses valores aqui, né? Esse 100 mil reais, esse 1% ao mês, tá? Nessa formulinha aqui, ó. Essa e nessa, tá certo? Então, como é que vai ficar lá, né? O seu valor futuro vai ser 100 mil reais, que é o valor que você colocou como investimento, mais a taxa, que se é 1%, se você colocar em formato decimal, é quanto? É 0,01, né? Então vai ficar 1 mais 0,01 elevado ao tempo. Vou chamar de x, certo? Tinha chamado de n, mas a gente pode usar a letra que a gente quiser, tá? Por que eu quero colocar dessa forma? Porque aqui eu estou associando, tá? Esse 100 mil reais, tá? Com esse valor bem aqui. Então, ó, veja que essa função, né, que é a função, o valor que você vai receber após x meses, é uma função exponencial. Por quê? Porque o valor desconhecido está no expoente. Então, se o valor desconhecido está no expoente, é porque é uma função exponencial. Se não está, é porque não é. Então, ó, um exemplo disso é o seguinte, vamos colocar aqui três funções, tá? F de x igual a 2 elevado a x, f de x igual a 1 meio elevado a x, f de x igual a x elevado a 4. Qual dessas três funções aqui, a, b e c, são exponenciais e quais não são? Essa aqui é ou não é? É, por quê?
porque o x está no expoente. Essa aqui é ou não é? É porque o x está no expoente. Ah, mas um meio aqui? Tá, não importa, tá? O valor da base, né, que a gente chama isso daqui, é um número. E a incógnita está no expoente. E esse daqui? Não é. Então, esses dois aqui são funções exponenciais e esse aqui não é. Tá certo? E aí vamos voltar para a nossa pergunta, né? A nossa pergunta é o quê? Em quanto tempo você vai resgatar R$1 milhão? Ou seja, qual é o valor de x que faz esse daqui, esse f de x ser 1 milhão? Tá certo? Então, ó, a pergunta é, qual o valor de x tal que f de x igual a 1 milhão? Né? Se a gente jogar lá na equação, a gente vai ter o que? A gente vai ter que 1 milhão é igual a 100 mil, aí 1,01 é elevado a x. Então vamos tentar resolver essa equação da mesma forma que a gente resolve as equações de primeiro grau e segundo grau, né? Isolando o termo x, tá? Isolando o termo x significa o quê? Que a gente vai pegar esse cara aqui, ó, esse 100 mil e passar dividindo. Quando a gente faz isso, do lado esquerdo da equação, você vai ficar só com quanto? Com 10, e aqui vai ficar com 1,01 elevado a x. E aí qual o problema? Você, assim, pelo menos a princípio, tá? Como é que você resolveria isso daqui, tá? Como resolver isso? Exatamente. Com logaritmo. Por quê? O logaritmo é a função inversa da multiplicação. Da exponenciação, tá? Sempre que você está resolvendo equações, você está aplicando operações inversas. Ó, por exemplo, aqui o 100 mil estava multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Se a gente tivesse uma equação mais simples assim, né? 5x mais 3 igual a 8, esse 3 que está somando, ele passaria para o outro lado, subtraindo, porque o subtraindo é a operação inversa da adição. Então, sempre para resolver equações, você está trabalhando com funções inversas, operações inversas. Então, você tem que saber qual é a função inversa, tá? E aí depois eu vou entrar em mais detalhes do que significa função inversa da exponencial. E aí, né, existe essa função que é a função logaritmo, tá? Então, função a função logaritmo, ela é representada dessa forma aqui, né? F de x igual a log, tá? De x na base a. Então, da mesma forma que a exponencial, a logaritmo também tem uma base, tá certo? E o que significa dizer, tá? De onde vem, o que significa essa função logaritmo, né? A definição de logaritmo é o seguinte: o f de x, o log de x na base a é igual a b, se somente se, tá? Isso aqui é uma forma equivalente de você escrever que a elevado a b é igual a x. Ou seja, o b é o expoente para tal que a elevado a esse expoente dá um número x. É o logaritmando. Muito bem. Certo? Então, é isso que significa o logaritmo, tá certo? Na prática, a gente lida com o logaritmo utilizando a calculadora, certo? Científica ou financeira. Porque é muito difícil você calcular o logaritmo de certos valores. Então, a única forma de você trabalhar com isso é utilizando a calculadora. Mas, se é difícil trabalhar com logaritmo, né, no papel, porque ele é útil, né? Porque tem algumas propriedades que são úteis para resolver equações, tá? Como essas aqui, em que
a variável está no expoente. Então, que propriedades são essas? Vamos listar aqui as propriedades dos logaritmos. Tá? São basicamente 3 propriedades que a gente vai lidar, certo? Então, a primeira delas é o seguinte: log de um produto é igual ao log, é a soma dos logs, certo? Segunda propriedade é que o logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos. Tá? E por fim, é uma propriedade que é a mais importante para resolver aquele problema, é que o logaritmo faz descer expoentes, né? Então, se você tem assim, ó, b elevado a c, o logaritmo de uma potência, o expoente desce, né? Então, isso aqui fica c que multiplica log de b na base a, tá certo? Então, de todas essas propriedades, a mais importante, tá, é essa daqui, certo? A mais importante é a terceira. E aí, como é que a gente vai utilizar essa propriedade para resolver aquela pergunta, né? Em quanto tempo você vai ter R$1 milhão, né? Então, a gente tinha parado bem aqui, né? A gente tinha parado nessa parte aqui, que você tinha essa equaçãozinha bem aqui, certo? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a função logaritmo dos dois lados. Porque isso você pode fazer com qualquer função. Se você tem dois valores iguais, f desses dois valores vai ter que ser igual, tá certo? Então, ó, isso é uma coisa importante. Se o A é igual a B, então o f de A é igual ao f de B, certo? Nem sempre vale a volta. Nem sempre, quando eu tenho a função de duas coisas iguais, significa que essas duas coisas são iguais. Um exemplo disso, tá? Isso aqui nem sempre, tá? A volta nem sempre é válida. Por que nem sempre é válida? Tá? Um exemplo exatamente dessa situação que pode ocorrer é na parábola, na função do segundo grau. Quando você tem uma função do segundo grau, você tem um gráfico mais ou menos assim, certo? Aquele mesmo exemplo que a gente tinha pegado anteriormente, tá? Tem esses dois valores que são as raízes da equação, né? Obviamente esses dois valores são distintos porque marcam pontos distintos na reta. Só que para esse valor x1 e para esse valor x2, o valor da função é o mesmo. Porém, isso aqui não quer dizer que o x1 é igual ao x2. Tá? Então, sempre que você tiver dois valores, você pode aplicar qualquer função. Isso aqui pode. Ao contrário, que você nem sempre pode. Tá certo? Em particular, vamos aplicar o logaritmo dos dois lados daquela equação. Tá? Então, aquela equação, como é que ela era? Era 10 igual a 1,01 elevado a x. Vamos fazer o quê? Vamos aplicar logaritmo a função logaritmo nos dois lados da equação. E aí, quando você faz isso, vai ficar logaritmo de 10 logaritmo de 1,01 elevado a x. Quando
alguém não coloca a base do logaritmo, você assume que a base é 10, tá? Isso é convenção geral, certo? Então, a observação é a seguinte: quando não há, certo? Entre aspas, não há uma base clara, certo? Admite-se a base 10, certo? Então você tem essa propriedade, né? E aí, o que vai acontecer? Esse x aqui que está no expoente, ele vai descer. Então esse aqui vai ficar igual a x log de 1,01, certo? Então, vou ter o quê? Log de 10 igual a x vezes log de 1,01. E agora, veja que você tem um valor que você não sabe o que é, mas está multiplicando por x. Se você quiser isolar o x, basta fazer o quê? Basta pegar esse valor e passar dividindo. Ou seja, o x é log de 10 dividido por log de 1,01, certo? E aí, a gente pode usar a calculadora para descobrir quanto é que é cada um desses valores, tá certo? Então, ó, como é que a gente vai fazer? Aqui é a calculadora científica, né? Então, vou pegar log de 10 igual a 1. Por quê? Porque 10 elevado a 1 é o próprio 10. Tá? Então, log de 10 é 1. Então, isso aqui é 1. Então, isso aqui é 1. E aí, precisamos ainda calcular log de 1,01. Então, log de 1,01. Isso aqui vai ser igual a 0,004321. 0,004321. Se você pegar o 1 e dividir por isso, também utilizando a calculadora, óbvio, né? 1 dividido por 0,004321 vai ser igual a 231,42 meses, tá? Então, 231 meses dá mais ou menos quantos anos? É só pegar isso aqui e dividir por 12, né? Então, vai dar igual a 19 anos e um pouquinho. 19,28 anos. Tá bom? Então, e que significa, né? Se você tiver 100 mil reais, tá? Que já é muito dinheiro, e você achar um fundo que te pague 1% ao mês, que também já é muita coisa, tá? Você vai levar quase 20 anos, tá? Para chegar nos 1 milhão de reais, tá certo? Então, esse daqui é só uma aplicação prática, tá? Do uso de exponencial e de logaritmo, tá certo? E só para finalizar, tem as propriedades também da função exponencial. Quais são? Se você tiver a elevado a x vezes a elevado a y, né, os expoentes se somam, né? Relembrar essas coisas aqui que é importante. Se você tiver a elevado a x dividido por a elevado a y, isso aqui vai ser a x menos y. Se você tiver um expoente de um expoente, isso daqui vai multiplicar os expoentes. Tá certo? Então, essas três propriedades sobre funções exponenciais. Tá certo? Então, acho que é isso. Aqui.